Muito bem, meus queridos, estamos, conforme fazemos dominicalmente, retornando aqui com todos vocês para nós conversarmos sobre mais uma de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar e elencar os nossos endereços de nossas igrejas aqui no Brasil e também na grande Europa. Eu sou o pastor Lourildo Costa, nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Pela misericórdia de Deus, ontem, dia 18, nós completamos 5 anos de implementação deste ministério Missão Europa no Brasil. E hoje aqui estamos para darmos continuidade aos nossos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Na Itália, nós temos nossas igrejas em 5 cidades: Alceno, Baranzate, a nossa sede fica em Milano, Bolate, e também temos nossas igrejas em Bologna, Brescia, Como, Forlì, Mantova, Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emília, San Bonifácio, San Giuliano, Torino e Vale de Aosta. Em Portugal, nossa sede situa-se em Caldas da Rainha. Também temos nossas igrejas em Alcobaça, Áqueda, Aveiro, Malveira, Mira e Rio Maior. Na Espanha, Alaquás e Valência. Na Suíça, Locarno, Lugano. Aqui no Brasil, nossa sede situa-se a Rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, divisa com Volta Grande, na cidade de Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Também temos nossas igrejas funcionando nos seguintes endereços: no estado do Paraná, na cidade de Amaporã, Rua Bahia, número 2, região central. Também no município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Ainda Barra Mansa, bairro Vista Alegre, temos ali na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. No Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, Rua Primavera, número 1871, bairro Rio Branco. Também Santa Catarina, na cidade de Forquilinha, Rua Francisco Ronque, número 303, bairro Ouro Negro. No Mato Grosso do Sul, em Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro. Em Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907, quilômetro 5. Na cidade de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. Na cidade de Quatis, também estado do Rio de Janeiro, Rua 1, bairro Piloto, número 116. No estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, Rua Acre, número 1852, bairro Ipiranga. Em Valença, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, distrito de Santa Isabel do Rio Preto.
E reforçando o endereço de nossa sede, em Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro, Rua Nova York, número 90, bairro Santo Agostinho, divisa ali com Volta Grande. Na Índia temos também o nosso trabalho missionário, nosso trabalho de apoio missionário na cidade de Chennai, cujo responsável é o pastor Gilson Pacheco, pastor da nossa igreja lá na Itália. Pastor Gilson Pacheco, pastor da igreja em Reggio Emília. Na África temos também a extensão do nosso trabalho missionário. Moçambique, regulado de Chipende, distrito de Caia, na região de Sofala, sob a responsabilidade do nosso vice-presidente da COIMEP, pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja sede em Bollate, Milano, Itália. E no México, temos também trabalho envolvendo crianças, trabalhos sociais, trabalho missionário, em Guanajuato, em Juventino Rosas, sob a responsabilidade do pastor Máximo Grilo. Bem, esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Durante este trimestre, estaremos estudando sobre ética cristã. Ética cristã, confrontando as questões morais e éticas contemporâneas. Antes de nós comentarmos a nossa lição de hoje, também queremos apresentar-lhes a nossa revista Ebenezer Dominical Jovens. É uma revista da Escola Bíblica Dominical, especificamente para a classe de jovens na faixa etária entre 14 e 21 anos de idade. É uma revista semestral, custa R$30, e o interessante desta revista é que nós temos aqui cruzadinhas, né? Nós temos atividades e curiosidades, muitas novidades para a nossa juventude. Aqui nós temos palavras cruzadas e temas específicos que competem aos estudos de classes da juventude. Nós temos aqui alguns temas, poderemos elencar alguns dos temas, como, por exemplo, falamos sobre o relacionamento humano, o flerte e o namoro cristão. É um assunto assim bastante atual. Falamos sobre esponsais, que significa noivado, escolhas que definem a vida de uma pessoa. A todo instante nós estamos fazendo escolhas. Sinais distintivos de um jovem vencedor e muito mais. Doenças psicossomáticas e distúrbios que afetam a alma, que são doenças do século XXI, doenças emocionais. Então, vocês poderão adquiri-lo, nós temos disponível para venda em nossa igreja sede em Volta Redonda, Ebenezer Dominical Jovens. Ainda a nossa revista do Obreiro. Nós temos por temática a excelência da unidade. Aqui nós temos textos que foram elaborados pelos pastores das nossas igrejas aqui no Torrão brasileiro e também pastores das nossas igrejas na Itália. Temos aqui uma entrevista com o nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Temos aqui outros temas de importância dentro desta temática, a excelência da unidade. Custa R$25 e também temos disponíveis para venda em nossa igreja sede. Bem, nós lançamos o nosso livro da nossa segunda fase, né? Nós temos alguns livros que nós escrevemos de temas seculares.
até 2023, nós fizemos alguns livros dentro deste tema. Poesias, contos, crônicas, fábulas. Mas chegamos à conclusão que precisaríamos mudar o rumo da nossa história. Então, fizemos uma aliança com o Senhor Deus e deixamos para trás tudo o que realizamos até 2023 e passamos, então, a trabalhar na elaboração de livros que tratam da vida cristã, livros que agregam valores espirituais. E o nosso primeiro livro dentro desta linha tem por tema pneumatologia, é uma doutrina sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É um lançamento da Líteres Editora, custa R$50, são 154 páginas de temas que tratam sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nós temos aqui atividades exercidas pelo Espírito Santo, a familiaridade que todos nós devemos ter com o Espírito Santo, atributos que relacionam o Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo não é uma energia, conforme muitas pessoas pensam ou pregam. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Os nomes que lhe são designados, nomes que manifestam a sua divindade, o papel do Espírito Santo como ajudador, o Espírito Santo em conexão com Cristo, o Espírito Santo interagindo conosco, assuntos interessantíssimos que tratam do conhecimento desta pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Também é lançamento da Líteres Editora, custa R$50 e nós temos algumas unidades ainda disponíveis para venda em nossa igreja sede. E o nosso presidente, o apóstolo José Antônio, em 2024, nos sugeriu que escrevêssemos algo voltado para pesquisas sobre a origem de muitas festas consideradas sacras, mas que na realidade têm fundamentação no paganismo da antiga Babilônia. Para vocês terem ideia, 3000 antes de Cristo já se comemorava o Natal na antiga Babilônia. Então o paganismo ele nasceu do bisneto de Noé, do patriarca Noé. Apenas 8 pessoas escaparam do dilúvio, apenas uma família. E desta família originou-se uma pessoa, um personagem que teve por nome Nimrod, e diz a Bíblia que ele foi poderosíssimo na terra. E Nimrod, ele foi tão arrogante que ele se autodenominou como líder mundial. E foi um dos construtores da Torre de Babel. Construiu cidades enormes, cidades importantíssimas, como Nínive, por exemplo. E então Nimrod começou a ser venerado como Deus Sol. E daí, então, criam-se raízes que tiveram origem no paganismo da antiga Babilônia. E a história vai dizer que Nimrod casou-se com a sua própria mãe, que também se autodenominou deusa e rainha do céu. E desse relacionamento de Nimrod com sua mãe nasce Tammuz, que foi também um deus pagão. E Tammuz venerava árvores, principalmente o pinheiro, e daí a origem da árvore de Natal. Então nós elaboramos pesquisas históricas, também com fundamentação bíblicas, e nasceu este livro, O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Aqui nós comentamos de que forma ou porquê
o paganismo perpetuou-se durante os séculos através da religiosidade. E foi um lançamento da Literis Editora, também custa R$ 50, são 184 páginas de assuntos que tratam da origem do paganismo. Nós precisamos ter este conhecimento. Jesus diz que a razão de nós errarmos muito é falta de conhecimento. Então precisamos acrescer nossos conhecimentos para que possamos também ter argumentos, para combater as heresias que têm sorrateiramente se infiltrado em muitas igrejas através da teologia contemporânea. Então, é um livro que nós recomendamos para o bom leitor, O Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Este livro foi prefaciado pelo nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro. Também lançamos o livro que trata da biografia de Ruth. No trimestre passado, nós estivemos estudando sobre a vida de Ruth. Ruth foi uma mulher moabita que decidiu seguir ao Deus de Israel. Oriunda de uma geração amaldiçoada, os moabitas foram amaldiçoados, e segundo a lei divina, que está em Deuteronômio, esta geração não poderia entrar no santuário, até a 10ª geração. Mas Ruth transpôs essa barreira, casou-se com um dos filhos de Noemi, uma judia de Belém, ficou viúva, retorna para Belém juntamente com sua sogra, que também ficara viúva, e em Belém conhece Boaz, que era um parente próximo de Alimeleque, que foi marido de Noemi. Então, devido a essa proximidade, Boaz se torna o remidor de Ruth, casa-se com ela e dá a ele um filho, e este filho, então, torna-se ascendente da geração de Judá, de toda a geração de Judá, até chegar ao rei Davi, e de Davi até chegar ao Messias prometido, que é Jesus. Então, é uma história muito linda, é uma história real, uma história bíblica, e nós recomendamos este livro, um livro fino, fácil de ler, custa R$ 30, e nós temos ainda algumas unidades também ali em nossa sede, para que vocês possam adquiri-lo. E lançamos este manual do Diácono e Presbítero. É um livro que vai auxiliar em cursos preparatórios para obreiros. De repente, a pessoa tem um chamado para o diaconato, para o presbitério. Então, aqui nós temos algumas regras, algumas normas bíblicas que vão ajudar a auxiliar aos futuros obreiros, né? Manual do Diácono e Presbítero. Nós escrevemos este livro em parceria com o pastor Emerson Tiago de Souza, que é pastor de nossa igreja lá em Portugal. Pastor Emerson também foi um dos comentaristas de nossas lições bíblicas. Custa R$ 30 e nós também temos algumas unidades em nossa sede. Essa literatura é interessantíssima. A restauração das portas. Fala-se hoje sobre as doenças psicossomáticas, as doenças da alma, as doenças emocionais, as doenças espirituais. E este livro não é um livro de autoajuda, não. É um livro que vai auxiliar na cura interior.
com base bíblica. Com base bíblica. Foi escrito pelo nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro. Ele é com base no livro de Neemias, que foi governador e um dos edificadores dos muros de Jerusalém. E ele fala aqui das 12 portas do muro da antiga Jerusalém. Cada porta tinha uma simbologia, tinha um nome, e estas simbologias nós podemos trazer para a nossa realidade espiritual. Então, a restauração das portas custa R$ 15. O nosso autor, nosso presidente, ele não quer nenhum valor com a venda desses livros. Ele remeteu todos esses valores para que possam auxiliar nos trabalhos sociais da igreja, nos trabalhos missionários. Então, nós temos apenas 50 unidades. No próximo dia 12 de maio, nosso pastor viaja para a Europa, uma convenção lá na Europa, e vai levar as 50 unidades, se não forem vendidas. Então, se você não comprar, até 12 de maio, nós teremos esta edição esgotada. Então, aproveite, R$ 15, A Restauração das Portas. É um livro interessantíssimo que vai ajudar no enlevo espiritual da sua alma. E acompanhando os estudos das nossas lições bíblicas deste trimestre, lançamos este livro, Ética Cristã e Ética da Família, confrontando as questões morais e éticas contemporâneas. É um livro que vai servir de apoio para as nossas lições. Então, estamos estudando ética cristã, e aqui nós falamos da ética cristã e da ética da família. Então, são confrontos da nossa pós-modernidade que precisamos entender, compreender, para que estejamos dentro dos parâmetros da ética divina. Da ética divina. Então, são 192 páginas de estudos que tratam da ética da família, da ética cristã. Está bem abaixo do preço de custo. Nós produzimos essa literatura, nos saiu preço de custo por R$ 106, se não me falha a memória, R$ 102, não me lembro. Mas nós estamos repassando para os nossos leitores por R$ 60. Então temos também algumas unidades. O nosso pastor vai levar uma quantidade lá para a Europa, na sua viagem, e vai ficar esgotada também esta edição. Se você ainda não adquiriu o seu livro, nós temos ainda poucas unidades aqui na nossa igreja sede. E a nossa lição de hoje, confrontando as questões morais, as questões éticas da nossa era contemporânea. Hoje estudamos a lição número 3 e tratamos do seguinte tema: fraquezas humanas e a ética de Jesus. O texto áureo está fundamentado no capítulo 20, versículo 5, do segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, autoria de Moisés. E ele então escreveu: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Verdade aplicada. Jesus não aboliu a lei de Moisés, mas a complementou porque a norma existente até então era fria, tratava apenas do efeito e não considerava a causa da problemática. Ninguém
nunca havia imaginado aquilo que era o mais fundamental na ética representada por Jesus. E os objetivos desta lição: explicar a ética de Jesus diante das fraquezas humanas e compreender de que forma devemos fazer o mesmo que Jesus faria. Os textos de referência encontram-se também no capítulo 20 do livro de Êxodo, versículos 12 a 17. São leis elaboradas pelo próprio Deus e entregues a Moisés. E ditam assim as seguintes normas: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Na introdução, tecemos o seguinte comentário: Deus olha o âmago do ser. É no interior da mente que os maus pensamentos são gerados e se processam em ações criminosas. É preciso trabalhar na causa do problema. Prevenir tem maior significativa do que o efeito de corrigir. Ele não somente concordava com a lei que previa uma sanção à prática da criminalidade, mas ensinou que prevenir é mais sábio do que remediar. A fúria, a violência verbal ou psicológica são elementos danosos que podem comprometer a lisura do caráter de alguém. No tópico primeiro, temos por temática a ética de Jesus e o crime de homicídio. A lei mosaica ainda se configurava muito rasa diante da ética implementada por Jesus para o real cumprimento do sexto mandamento do Decálogo. Dizia apenas: não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo número 13. O crime de homicídio gera a morte de alguém, eliminando-lhe a vida ocasionada por outra pessoa. Comenta-se que o homicídio não passa de um crime por excelência, como também dizia o jurista siciliano Giovan Battista Impallomeni. Todos os direitos partem do direito de viver, pelo que, numa ordem lógica, o primeiro dos bens é o bem-vida. No subtópico 1.1, o tema é: a ética de Jesus penetrou a raiz do problema. Jesus foi mais incisivo em suas ponderações. Enquanto a lei mosaica apenas fazia referência ao crime de homicídio, o mestre penetrou na raiz do problema, onde o crime é premeditado e conduz à ação. Ele disse a respeito da ira e do rancor: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco,
será réu do fogo do inferno. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 23. Subtópico 1.2. A ética de Jesus e o crime de adultério. A ética de Moisés dizia simplesmente: não cometerás adultério. Como comprová-lo, a não ser pela consumação do fato, mediante a efetivação da conjunção carnal? A ideia central da lei visava a preservação do relacionamento conjugal, punindo severamente a infidelidade dentro do casamento. Desde a queda de Adão, o ser humano tem dado primazia ao apreço pelos prazeres e apetites sexuais. Homens e mulheres fazem da prostituição um meio de vida. Alugam seus corpos em busca de recursos financeiros, enquanto órgãos governamentais trabalham pela institucionalização dos atos libidinosos como se fossem profissão. No subtópico 1.3, a ética de Jesus e a pureza do interior humano. A lei se acautelava, ou melhor, a lei não se acautelava para impedir os pensamentos nocivos, que eram a causa primordial de todos os males ligados aos pecados da sexualidade. Jesus voltou a enfatizar sobre a importância que se devia dar ao homem interior. Não era necessária a materialização do ato ilícito, conforme preconizava a norma jurídica. Um simples olhar carregado de desejos sensuais seria suficiente para exteriorizar a ação. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tópico 2. A ética de Jesus e o sexo virtual. A ética de Jesus era mais exigente do que a própria lei, pois ele imputava a mesma culpa se os desejos carnais fossem processados na mente através dos pensamentos fantasmagóricos. E, mais uma vez, ele não desprezou a lei, mas incluiu o adultério mentalizado no seu nascedouro. Hoje, neste tempo repleto de novas tecnologias, existe o popular sexo virtual. Pessoas relacionam-se através da telinha de um celular. Muita gente imagina a dispensação da graça como um mar de rosas. O que Jesus condenou de forma veemente era a observância das regras de forma hipócrita, sem levar em conta a santificação. O apóstolo Pedro deixou uma exortação à santidade dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Epístola 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Subtópico 2.1.
a ética de Jesus e a dissolução judicial do matrimônio. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, lemos: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. A lei de Moisés ditava preceitos morais para o ordenamento comportamental do povo hebreu. Entre tantas coisas, havia uma recomendação a respeito do repúdio, prática comum na sociedade daquela época. O homem tinha o direito de se divorciar da sua esposa pelo simples fato de não se agradar mais dela. Jesus não veio para abrogar a lei, mas complementá-la. Ratificando os preceitos mosaicos, ele disse o seguinte: também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 31 a 32. No tópico 2.2, o tema é a ética de Jesus e os fariseus. No tempo de Moisés, um homem poderia separar-se de sua mulher desde que ela não o agradasse mais, porque encontrou nela algo reprovável, e por isso poderia escrever-lhe uma carta de repúdio. Ele simplesmente mandava a mulher repudiada procurar outro rumo. Os fariseus aproximaram-se de Jesus e intentaram encostá-lo na parede, acerca da lei de Moisés, com relação ao divórcio, já que o homem tinha o direito de deixar a convivência conjugal por qualquer motivo. O mestre dos mestres, pacientemente, deu-lhes ensinamento acerca do divórcio e do adultério. Segundo a ética de Cristo, somente a infidelidade daria uma justificativa plausível para a consumação do repúdio. Então, chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, também comete adultério. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 3 e 9. Subtópico 2.3. Apoderar-se do nome do Senhor sem utilidade. Há muita gente que se apodera do nome do Senhor desnecessariamente e por esse motivo faz uso do seu nome e de maneira vã. Gente que cita o nome do Filho de Deus, que eleva a voz todos os dias em oração, que usa e abusa do santo nome de Jesus. A todo instante,
a pessoa pronuncia o nome do Senhor e faz dele um elemento de sua própria identidade. Todavia, da forma mais deliberada, não segue aos mandamentos divinos. A ética de Cristo afirma-nos que devemos ser os seus imitadores. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. No tópico 3, temos por título A ética de Cristo, ser irrepreensível. Este é o terceiro mandamento do Decálogo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 7. Trata-se de um mandamento imperativo: não tomar o nome do Senhor em vão. Jesus veio em forma humana e expôs qual deve ser a ética do cristão: ser irrepreensível na sua conduta. A partir do instante em que tomamos atitude e aceitamos ser chamados de cristãos, precisamos ter o entendimento de que tudo isso significa. Se reconhecemos publicamente que, por seguirmos a Cristo, somos chamados de cristãos, nessa situação, devemos agir, pensar e falar da maneira de um cristão. Isso é, não tomar o nome do Senhor em vão. A ética de Cristo considera de maior valor o cuidado no falar, pois é melhor do que fazer juramentos formais e não cumprir. Do contrário, é como tomar o nome do Senhor em vão. Se dissermos que o amamos, mas permanecermos negligentes em relação aos seus mandamentos, é o mesmo que tomar o nome do Senhor Deus em vão. Jesus explicou isso muito bem. E por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 46. Subtópico 3.1. A ética de Cristo e a lei do talião. Uma lei antiguíssima, conhecida como a lei do talião, dizia que todo o mal que alguém fizesse a qualquer pessoa, esta deveria fazer o mesmo àquela como paga do seu mal. A lei do retorno era imposta na medida exata, na mesma proporcionalidade àquele mal. O olho por olho e dente por dente era o que se considerava de maior relevância em relação aos demais códigos ou leis existentes. Foi implementada antes do Código de Hammurabi e levada em conta como o princípio fundamental da lei divina. Moisés adotou-a junto às leis relativas às compensações e sanções do Decálogo. Livro de Êxodo, capítulo 21, versículos 23 a 25 dizem: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Subtópico 3.2. A ética de Cristo e a outra face. O escritor do livro aos Hebreus explicou que a ética cristã
mesmo na dispensação da graça, era mais rígida do que a lei de Moisés. Ele registrou o seguinte: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus capítulo 10, versículo 28. Jesus inseriu uma nova maneira de enxergar as coisas, pois a sua base era o amor genuíno. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 39. Tópico 3.3. A ética de Cristo. Dar a outra face a quem lhe agride com violência, ainda que o sentido do texto esteja na forma conotativa, não é atitude fácil de ser tomada. É preciso decisão e coragem. É necessário pedir graça e força ao Espírito Santo para agir conforme a ética ensinada por Cristo. Lembro-me de um fato vivenciado em minha própria carne. Meu ex-pastor cogitou de que eu havia ofendido um amigo queridinho seu e me fez ir à casa daquela pessoa a fim de pedir-lhe perdão por uma pretensa situação que nunca existiu. Humildemente, fui e lhe pedi desculpa por algo que não fiz. O meu ato serviu de espanto para alguns e de escândalo para outros, mas Deus deu-me força para oferecer a outra face do meu rosto. Consciência tranquila não tem preço. Não importa o que os outros pensem disso. Conclusão. Aprendemos nesta lição que a ética de Jesus se pautava na defesa da dignidade dos seres humanos. Ele não inaugurou um novo código, mas a sua ética tem fundamento no cuidado com a vida humana. E concluindo, ainda com uma reflexão, o que significa dar a outra face? Segundo palavras de Jesus em seus ensinos do Sermão da Montanha, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 39, dar a outra face tem o sentido de não corresponder violência com mais violência. Ou seja, é necessário renunciar à vingança e manter o espírito desarmado, optando pela não resistência ativa e renúncia aos atos violentos. Dar a outra face é sinal de maturidade espiritual, opção pelo amor ao próximo e fragmentação da sequência de um feito caracterizado pelo ódio. Dar a outra face é priorizar o perdão em vez do revide com dano igual ao sofrido, conforme prescrevia a aplicação da pena do talião da lei mosaica. E no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós aqui retornaremos e comentaremos a lição número 4, cujo tema será amor, pilar essencial da ética. Ebenezer Dominical é a nossa revista, o nosso manual de estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. E estamos estudando sobre ética cristã. Temos pouquíssimas unidades aqui em nossa igreja sede, custa R$20. Vocês poderão adquirir se ainda não tem a sua revista da Escola Bíblica Dominical. Costumamos dizer que a Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo, onde nós aprendemos
com todos, né, os membros do corpo de Cristo, a palavra de Deus, e isso tem servido de crescimento espiritual, tem servido de edificação para o corpo de Cristo, que é a igreja ao qual pertencemos. Então, até o próximo domingo, se Deus assim o permitir, aqui retornaremos com vocês.